E a gente começa aqui a conversa. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, 7 horas aí no Brasil. Boa noite, boa São noite. quase meia-noite para mim aqui em Praga. Bem-vindos a 01 Educa, pessoal, nossa segunda live mensal aqui. A gente está aqui hoje com o Julian. O que o pessoal está confirmando aqui que o som e a imagem estão boas, então vamos lá. Estou aqui com o Julian Brusozowski, consigo pronunciar porque eu falo um pouco de tcheco aqui em Praga, mas são essas línguas cheias de consoante. Eu conheci o Julian faz pouco tempo, através de um amigo meu querido, Fábio Vilar, que é um amigo de infância. E o Julian é um artista brasileiro aí que está explorando AI. E a gente vai bater um papo aí, ele vai compartilhar também um pouco do workflow dele. Julian, faz uma breve intro aí e depois eu vou compartilhar aqui os slides que eu tenho rapidinho sobre a agenda de hoje. Maravilha. Boa noite, gente. Meu nome é Julian Brzozowski e o meu trabalho ele pega vários campos de atuação. Antes de começar a trabalhar com IA, eu era formalmente um ilustrador profissional. Trabalhei em várias capas de livros e bastante coisa no mercado editorial e de música. Desde que a IA entrou na minha vida, eu fiz uma virada mais me entendendo como designer do que como ilustrador. Um fabricante de imagens, assim, né? Um designer de imagens e um Uhum. designer de vídeos. Esse é o trabalho que eu tenho, o trabalho principal que eu tenho feito. Além disso, eu sou músico, sou produtor musical, trabalho com produção e tenho alguns projetos musicais engatilhados aí que devem sair nos próximos tempos e que inclusive alguns deles também usam IA em diferentes instâncias, na edição, na mixagem, na orquestração. Então a IA ela perpassa o meu trabalho em diversas instâncias e é um assunto que me entusiasma bastante. Eu acho que isso é algo que rima bastante entre nós dois, né? Entre eu e você é um entusiasmo muito genuíno por esse mundo, assim, né? Sem dúvida. Né, acho que nós dois, a gente tem se dado bem, trocado várias ideias, que a gente tem essa coisa multidisciplinar com as artes também, né, de música, de imagem, de vídeo, né, de multimídia e também de experimentar, né, com novas tecnologias, com AI, como é que a gente, né, faz somar, né, o nosso trabalho ao invés de né, se sentir ameaçado ou algo do tipo, né. Deixa Uhum. eu compartilhar aqui, tentar compartilhar minha tela rapidinho, pessoal, com a agenda aqui da live de hoje. É, só, só um minutinho para eu compartilhar aqui minha tela. Então aqui a gente está aqui com o Júlio, então a ideia aqui é fazer uma intro aqui de 10 minutos. A gente está fazendo, a gente vai começar aqui um bate-papo, então eu preparei algumas perguntas aqui para o Julian sobre IA, sobre criatividade, sobre como ele usa no trabalho dele. Ele também vai compartilhar um workflow, um processo criativo de um case, de algum projeto e de outras coisas que tem trabalhado, que ele queira mostrar. Mas um workflow que a gente tinha falado é sobre que a gente compartilhou o vídeo, né, que é uma embalagem de produto de perfume, toda a parte de conceitual ali e tal, ficou bem bacana. E se tiver alguém tiver pergunta, também vai ter um espaço aí para as perguntas. Rapidinho aqui sobre mim, então meu nome é Eldar Faleco, eu sou AI Filmmaker, sou UX Design também, diretor de UX aqui na Mastercard em Praga. Eu sou parceiro criativo das principais ferramentas do Runway, Leonardo, Lensgo, Luma, LTX, Minimax. Minimax, inclusive, acabou de lançar um modelo novo 2.0, tá bem interessante. Tive alguns meus trabalhos com IA destacados na Forbes e na Wired. Tenho participado de bastante concurso de IA com meus filmes. Tive a felicidade de ganhar um prêmio aqui também, o Prague Music Video Awards, com um videoclipe que eu fiz com IA para minha banda. E, enfim, como a gente falou também, fotógrafo, músico e autor. E estou aí experimentando com AI por mais de 2 anos, 2 anos e meio que eu estou experimentando com AI. Eu também organizo aqui o Czech International AI Film Festival em Prague, inclusive eu convidei o Julian para vir, que ele vai estar na Europa em dezembro. Esse ano a gente vai ter o terceiro ano do festival. E, enfim, eu sou o curador, ajudo a curar os filmes, a falar com os artistas, trazer filmes legais para o festival. E a gente também tem workshop, tem painel de discussão, então é bem interessante o festival para networking. Esse acontece em Praga, aqui onde eu moro. Eu sou brasileiro, mas moro aqui em Praga. Aqui alguns dos meus trabalhos, então tenho experimentado fazendo filmes curtas com IA.
esse Clothes of Deception, mas esse filme mais recente, que é uma animação inspirado numa história zen. E, inclusive, eu também consegui ser finalista num festival da ONU, esse AI for Good Summit, que eu vou lá falar sobre esse filme. Um AI documentário sobre o Verão da Lata, uma história brasileira, enfim. Tenho experimentado aí com vários filmes e tenho achado bem interessante. Mas eu não estou aqui para falar sobre mim, estou aqui para falar sobre o Julian. Vamos começar o bate-papo, Julian. Deixa eu parar aqui minha tela. Pronto, voltei aqui para o Riverside. Uhum. Bom, você já deu uma mini bio e também minha primeira pergunta aqui, na verdade, era você falar um pouco mais sobre a sua pessoa, sobre a sua carreira profissional de uma forma breve. Uhum. Você queria adicionar alguma coisa mais sobre a sua intro? Tem alguma coisa mais? Como é que foi a tua carreira? Como é que você começou? Como é que você chegou até aqui de uma forma breve? Pois é, eu acho que a principal coisa que aconteceu, como que tudo se mistura, assim, eu fiz uma carreira acadêmica até o doutorado estudando filosofia da imagem. E esse foi um tema recorrente que eu estudo desde a minha graduação em cinema. Eu fiz graduação em cinema, mestrado e doutorado em literatura. E depois dessa pesquisa extensiva em filosofia da imagem, eu comecei a desenvolver ilustrações para livros que tratavam sobre o assunto. E Uhum. isso foi me dando noções sobre conceito e sobre o trabalho de conceito, assim, né? Num trabalho num trabalho imagético. Então, a tradução para IA, ela foi até suave, assim, não sem um período de um tanto de depressão quando a coisa começou e eu não sabia exatamente como fazer e o que fazer com tão maravilhado que eu tava com tudo aquilo. Mas eu acabei incorporando IA em diversos aspectos da minha vida e comecei a trabalhar com edição de vídeo de cosméticos e produtos de skincare e coisas desse tipo. E hoje esse é o meu trabalho oficial. Então, acho que esse é o link entre os diversos aspectos assim da minha caminhada. Júlia, eu tinha feito alguma dessas perguntas para você para montar o post para o Instagram e tal, mas Uhum. fica à vontade, né, para discorrer mais aí sobre a sua resposta, né? Uma outra pergunta que eu tinha feito quando foi a primeira vez que você teve contato com um gerador de imagens, né, generativas como Midjourney ou com LLM ou com ChatGPT e qual foi a sua reação? Você lembra desse dia? Lembro, lembro. Foi um dia muito forte porque eu tive uma sessão de análise muito difícil e aí tinha um café onde eu sempre parava para anotar as minhas sessões de análise. E eu parei no café e estava chovendo torrencialmente. Florianópolis é uma cidade que chove muito. E era primavera, na primavera chove muito, muito, muito aqui. E é, eu voltei pra cá, eu fui pro café, eu ia abrir o meu caderno de anotações de Uhum. análise e eu acabei só pegando o meu celular para dar uma olhada, como sempre. E eu vi que o DALL-E 2 estava disponível para o Uhum. público. O DALL-E 2 tinha acabado de ser lançado, em novembro de 2022. Uhum. E aí eu comecei a experimentar e eu logo descobri prompts que imitavam a textura dos meus sonhos. Uhum. Logo descobri prompts que dava um caráter onírico muito forte e aquilo me deixou absolutamente viciado. Eu Você voltei para começou a casa. fazer o prompt de imagens dos teus sonhos, é isso? Isso, exatamente. De Aham. imagens. Sempre teve um tipo de textura que eu não sabia muito bem dizer, um tipo de conexão visual que eu não sabia muito bem dizer, e o Dali ele apresentou de uma maneira muito contundente, assim. Você E diz aí eu mais de, voltei de para estilo casa, visual ou alguma coisa? de estilo visual e das aberrações que ele gerava também. Eu Tá. acho que o Dali ele tinha muito essas coisas dos artefatos, né, Uhum. e essas coisas, até uma certa pré-história, assim, dos geradores, o Dali 2, né? Uhum. Ele acabou de ser descontinuado, eu Sim. salvei todas as minhas imagens no meu computador, Aham. e eu tenho agora um arquivão, assim, de Dali 2. Eu fiz recentemente uma impressão, porque ela tem a resolução muito baixa, né? Eu fiz em cards, assim,
e dei de presente para uma amiga, artista visual também. Legal. E, e eu acho que já é uma, eu comecei a brincar com essa ideia de arqueologias do porvir, né, que Uhum. seriam essas tecnologias que já vão morrendo, já vão se tornando obsoletas numa velocidade muito rápida, assim, né? Uhum. E esse foi o caso com o DALL-E 2. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei gerando imagens adoidadamente, gastando créditos absurdamente. E tava chovendo muito, e a casa começou a alagar. E eu era a única pessoa que estava acordada porque eu tava gerando sonhos. Eu tava em vigília gerando É uma história sonhos. interessante em si só, né? E Bem aí eu senti, eu simbólico. botei o pé no chão e eu senti água no meu escritório. E aí eu vi que tava entrando água dentro da casa e eu acordei Você as tava pessoas tão que moram vidrado comigo. aí no computador que você nem percebeu também no início, Nem imagino. percebi. Sim. Então foi Mas bem. mas acho que a gente já falou também um pouco sobre isso, mas uma das coisas legais da IA é o lance do flow, né? É do creative flow, Uhum, que é uma coisa que qualquer, né, coisa que você faça, enfim, criativa, uma ilustração, um desenho, você está totalmente entregue ali ao ato, você entra nesse flow criativo, que é cada vez mais difícil de ser alcançado por conta das notificações constantes que a gente tem no meu celular. uhum, Eu, por exemplo, só consigo entrar num flow se eu pôr o Not Disturb no meu celular, senão, ou pôr ele em outro cômodo, senão eu não consigo me concentrar por 1, 2 horas num filme, num script, alguma coisa que eu esteja escrevendo, enfim. E uhum. é curioso ver que a IA está trazendo, né, de volta esse flow que é tão humano e é uma inteligência artificial que muitos falam que rouba a criatividade e tudo mais e ironicamente ela tem, pelo menos para mim e muitas pessoas que eu converso, trazido esse flow criativo de volta, né? Você sente isso também? Ou não? Muito, muito, muito. Eu acho que é essa coisa que se critica muito pela questão do imediatismo do resultado, né? Eu acho que nos deixa um pouco mimados enquanto criadores, mas ao mesmo tempo o estabelecimento do flow é maravilhoso quando você tem uma resposta tão rápida assim. Quando você tá, eu penso muito em termos de curadoria e montagem, né? Então, quando eu estou criando imagens, eu estou fazendo uma curadoria, depois que eu edito elas, eu estou fazendo uma montagem. Uhum, Esse é o processo básico do meu workflow. Assim, se fosse uhum, reduzir a duas palavras, seria uhum, curadoria e montagem. E, e a curadoria, ela pode ficar extremamente aguçada com a arte generativa. Você pode ficar extremamente picky, porque é tão rápido gerar mais coisas, né? sim. Claro, com um E a gasto curadoria energético. é uma etapa vital de trabalhar com IA que algumas pessoas também não, né, não valorizam tanto que tanto o Exato. input quanto curar o output, né? São duas etapas ali. Exatamente, esse é o. Porque ela vai te fazer variações infinitas, né? Potencialmente infinitas do que você quiser. Só que tem um momento de dizer basta e tem um momento de dizer, nossa, isso aqui ficou bom, isso aqui toca, né? Uhum, E existem alguns parâmetros para avaliar, eu acho que se isso toca ou se não toca. Pelo menos eu tenho certos uhum, parâmetros internos para isso, assim, né? sim. Então, eu sinto que esse processo com relação ao flow é maravilhoso. É muito. Ele te coloca em contato com o substrato dos sonhos mesmo, assim, né? Uhum. Que é essa imaginação desenfreada, assim, né? Então, que é isso que você sente nos sonhos, assim. Nos sonhos a gente não sonha com bonecos de palito e coisas Uhum. rudemente São desenhadas. A gente imagens sonha. realistas ou desfocadas, né? Ou confusas, Exato. surreais. Ah, sim. Exato, exato. São imagens complexas. E poder gerar essas imagens complexas na velocidade de um sonho, eu acho isso de um potencial muito interessante. Mas sabe o que é curioso que eu me toquei agora? Eu tava tentando consultar minha memória para saber se isso era verdade, era um sonho ou não, mas eu lembro, acho que a primeira vez que eu usei o Midjourney no Discord, eu também coloquei a imagem de um sonho. Aham. O meu primeiro prompt, primeiro ou segundo prompt foi uma imagem que eu tive um sonho, inclusive eu lembro da imagem e preciso lá citar no meu Midjourney aqui no histórico. Uhum. Porque eu lembro que eu também tinha tido um sonho que foi bem visual, assim, e bem impactante, assim. Que, né, meu coração disparou e tal. Não era um pesadelo, mas também não era bonito. Era um sonho meio sinistro, assim, meio dark, assim. E era Uhum. uma sala grande, com o pé direito muito alto, antiga, com
umas livrarias, assim, uma biblioteca antiga, e tinha meio que essa sombra, essa pessoa que perambula pela biblioteca ali, que era meio que uma silhueta, né? Uma sombra ali, que não sabe se é um senhor velho, se era o que que era, mas era bem... e eu tava nesse ambiente e eu não queria encontrar com ele e tal. Então, assim, é um sonho bem simbólico, pode ser interpretado de muitas formas. Mas eu queria traduzir essa imagem que estava na minha cabeça para a tela. Eu acho que isso também é uma coisa bem legal de IA, é mais uma coincidência, mas eu lembro dessa história, assim. Eu vou procurar, se eu achar a imagem, eu te mando. Ah, perfeito, com certeza. E, cara, na sua experiência pessoal, assim, a IA te deixa mais ou menos criativo? Comente sua resposta, que nem as provas da escola. Cara, me deixa muito mais criativo, ahn, ao mesmo tempo em que eu fico, como eu falei, um pouco mimado, um pouco picky com relação aos outputs. É, mas eu tô conseguindo realizar um sonho de criar filmes que existe desde que eu fui para a faculdade de cinema e que eu desisti da faculdade, não desisti da faculdade de concluir, mas eu desisti do sonho Uhum. da faculdade de cinema porque era impossível, porque não existia recurso técnico para isso. E hoje existe. E hoje Financeiro existe um também, recurso. imagino, só mais É, técnico. exato, exato, financeiro acima de tudo, né? E hoje existe de uma maneira incrivelmente acessível, que as pessoas às vezes não se dão conta do quão acessível é, mesmo que ainda seja, mesmo que tenha uma certa barreira arcana com relação aos comandos, mesmo que tenha um custo, claro, porque são empresas, Uhum. mas ao mesmo tempo Tem se open tornou source, tem extremamente. alternativas open source também, que dá um pouco mais de trabalho para usar, mas dá para usar também, sim. Aham. Eu fico pensando nos grandes nomes ali que você trouxe, né, como Sim, seus não, creative partners. elas na verdade facilitam o uso desses modelos e ela também tem os modelos, né, proprietários, mas eu acho Uhum. que também isso tem o seu valor, porque nem todo mundo é técnico para usar algo open source, né? A tecnologia precisa ser Exato. acessível, sim. Exatamente, exatamente. E eu concordo com o que o Jaron Lanier, o cara ele é, infelizmente, acho que agora ele é da Meta, mas ele é um dos inventores da realidade virtual, né? Uhum, Ele fala que as taxas que a gente paga por assinatura de serviço são freedom fees, uhum, de que você vai ter a liberdade de uso daquela plataforma. Porque quando é gratuito, normalmente a tendência é que você é o produto, né? Que o seu tempo uhum, é que está sendo. Tipo assim, não estou falando de tecnologias open source, mas de, claro, coisas como o Instagram e uhum, esses aplicativos que são teoricamente gratuitos, mas que o produto é a sua atenção, né? sim. E então eu penso nisso, assim, eu pago o Midjourney com o maior prazer. Eu sinto Uhum. que a liberdade criativa que ele me dá é Relação entre custo inacreditável. e benefício, né? Nossa, é maravilhoso. O custo-benefício é impressionante. Com os de vídeo, eu sempre fico me atualizando, né? Eu Uhum, até já te mandei algumas perguntas, né? uhum. Recentemente sobre o Google View. Os vídeos eu sinto que eu preciso ficar por dentro da corrida para saber qual que é o modelo mais interessante de ser usado no momento, né? Então eu oscilo entre A os modelos. resposta curta, claro que tem, né? Eles estão, né? É uma corrida ali, que nem essa corrida de cavalos ali, né? Um vai na frente, o outro volta, aí o outro passa. Tem essa, mas ao mesmo tempo, eu tento explorar todos os modelos, né? Uhum, Então, o Luma, o Runway, na o Midjourney Video estava testando antes da live, uhum, Minimax, Hilo Minimax, enfim. E eles têm particularidades diferentes, porque eles foram treinados com conteúdos diferentes. Então, o aham, Runway, por exemplo, a parte de imagem do Runway tem um pouco de cara de stock photos de vez em quando. Tem também uhum, look cinemático, mas às vezes sai meio stock photos por conta de onde foi treinado. É mais diverso, tem uma diversidade melhor, por exemplo. Então, cada modelo tem prós e cons ali, né? Já o sim, Luma, por exemplo, tem muito mais movimento dinâmico de câmera. Você precisa de movimento rápido de câmera. O Runway não vai te entregar isso, por exemplo. O Luma vai te aham, entregar. O View, por exemplo, agora já saiu e já está um level acima. Você coloca um prompt ali, um zoom out, uma coisa de câmera maluca,
E ele faz, e ele entende, fora a questão do áudio, do lip sync e tal. O View, por exemplo, ele foi para um outro nível, né? E todas Foi, as foi. outras estão um degrau abaixo no momento por conta Sim, dessas features, né? Mas enfim, sim. cada modelo tem a sua particularidade e acho que o importante é você tentar, né? Também falando para as pessoas, para qualquer um, explorar, né? Fazer experimentos com os modelos diferentes para entender o que cada um, até onde cada um vai, né? Que é isso. Que às vezes tem, puta, esse tipo de cena aqui eu sei que eu vou naquele modelo porque ele vai performar melhor para esse tipo de cena, por exemplo, né? Eu consigo já fazer essa Claro. distinção. Sim, eu faço super isso. Eu uso de uma forma geral. Dois que eu mais uso é o Runway e o Luma. Uhum. E eu tendo a usar o Runway para coisas que têm uma especificidade, e até você me corrija se esse é o melhor uso, assim, né? Mas eu tendo a usar quando tem uma especificidade de subject, assim, né? Eu sinto que comandos como, tipo, zoom into subject ou circle right around subject, tipo, Uhum. ele entende essa categoria subject, do Uhum. que é, quem é o sujeito da cena, quem é né, o assunto principal da cena. E o Luma eu uso principalmente para texturas e coisas mais estéticas, assim, que tem Uhum. uma questão de finalização estética mesmo. Eu acho que ele tem uma riqueza de textura um pouco maior, assim. Não, acho que faz sentido, sim. Faz todo sentido. Uhum. É, mas eu acho, só para finalizar um pouco esse assunto sobre ferramenta, mas eu acho tudo que está acontecendo, por mais que, enfim, tenha toda essa questão ética, como esses modelos foram treinados e tudo mais, que é uma discussão longa que a gente pode tocar, de certa forma, mas é uma discussão muito vasta, de essa questão de copyrights e tudo mais. Mas eu acho que é um momento único para a indústria criativa de uma forma geral. Eu acho que a Adobe está perdendo um monopólio que foi da Adobe por muitos anos, por décadas, aí 20 anos, 30 anos, onde a Adobe comprou todo mundo ali e não tinha opção, né? E daí Uhum. ela fazia o que quiser e assim, tá meio estagnado. Agora estão tentando correr atrás com essa coisa de AI, o Photoshop, os modelos deles, a Adobe, que é a mesma coisa que a Apple está fazendo, é para outra empresa, a mesma situação, confortável, e agora está Uhum. tendo que correr atrás. Na parte de IA, por exemplo. E a Adobe é a mesma coisa na questão da indústria criativa. Eu acho que é um momento bom porque é isso, tem várias empresas, várias alternativas, Runway, Midjourney, whatever. É, eu me vejo usando cada vez menos e menos Adobe, Photoshop ou Illustrator, que seja. E o próprio Figma pegou esse espaço, essas pessoas também que estavam. É um outro tipo de trabalho ali, né? O Figma é mais parte de design, de UX, UI e tal, mas enfim. O Uhum. Figma também agora fez o Figma Make, fez várias features de AI e vai pegar também um espaço da Adobe ali, acho que. Não, mas eu acho que então, eu quero dizer que eu acho que isso é bom para a indústria criativa e para os artistas, porque nunca antes tinha tanto. Agora você tem empresas, inclusive open source de pesquisa e tal, o ByteDance, enfim. Você tem empresas, né? A China também fazendo um grande papel nisso, mas enfim, você tem Uhum. empresas competindo para prover ferramentas para artistas, né? Vídeo, Exato. imagem, áudio, som. É, eu vejo isso realmente como uma renascença digital, como uma Claro. renascença no pleno sentido, mas uma renascença pixelizada ali, digital, Uhum. né, é isso, você tem várias ferramentas sendo oferecidas aí para a criação, para a criatividade, então acho que vai ser uma era muito criativa e muito surpreendente, assim. Com certeza, cara. Eu assino embaixo, eu acho que é isso que eu digo, assim, sobre o nosso entusiasmo compartilhado, assim, porque eu compartilho desse entusiasmo. Uhum. É uma Eu visão compartilho. né, otimista, óbvio que vão ter downsides também, mas acho que o positivo ele se paga, parece, né? Enfim. Eu acho que sim. E é medido em criatividade, justamente, né? Eu acho que tá essa. Nesse sentido, tá muito bem amparado, assim. Né? Uhum. Tocando nisso, e toca um pouco na próxima pergunta, que é Uhum, muitas pessoas da indústria temem perder o emprego, né, para IA. Qual que é a sua uhum. visão sobre esse tema? Eu acho que existe uma. Num horizonte muito próximo, existe uma reestruturação absoluta do que a gente entende por trabalho, assim. E eu acho que a coisa que a gente menos deve fazer agora é querer defender um modelo de mundo que já era indefensável para início de conversa, assim, Uhum. sabe? É o mundo dos bullshit jobs burocráticos, assim, tipo, da IA dizer, você dizer, a IA vai tomar todos os trabalhos burocráticos e administrativos e questão tipo paralegal e trabalhos desse tipo, clerk jobs, assim, né?
E tudo bem, existem pessoas que fazem esse trabalho muito bem feito, mas eu acho que essas pessoas vão fazer esse trabalho muito melhor feito sabendo usar IAs ao seu redor, Uhum. tendo ela se transformando como um hub de colaborações com o IA, né? É, que eu acho que as coisas que vão se tornar obsoletas não são coisas, de uma forma geral, quando eu vejo assim os trabalhos que estão em risco, principalmente esse tipo de trabalho que eu comentei agora, eu penso que é uma forma de libertação mesmo, uma forma de libertação e é claro que aí eu tô sendo totalmente otimista, totalmente projetando um futuro ideal aqui, mas eu acredito que a gente tem que sempre lutar pelos futuros que a gente gostaria que fossem os melhores. Uhum. E eu acho que é, das duas uma, assim, ou vai ter uma obsolescência bem-vinda de trabalhos desnecessários, de trabalhos desumanizantes, e a humanidade vai poder se rehumanizar. Se fala muito nesses termos da renascença, né? Da renascença da arte. Bom, eu vou continuar aqui. Júlia, você lembra de onde a gente parou? Estamos falando sobre se a IA vai tirar os empregos ou não. Uhum. Certo. É, você pode me dar um refresh da sua resposta? Sim, a minha resposta é que eu acho que é, primeiro, eu acho que os trabalhos, de uma forma geral, o trabalho vai passar por uma reestruturação grave, né? A noção de trabalho vai passar por uma reestruturação grave, e eu acho que a gente precisa abraçar caminhos possíveis para que essa transformação seja libertária e não aprisionadora, assim, né? Eu acho que, de um lado, as pessoas vão se tornar hubs de colaboração de IA. Eu penso muito na IA como uma espécie companheira que está nascendo, assim. E que ela vai ser uma espécie companheira nossa, igual cachorros, mas num bom sentido, igual cachorros, como cachorros se tornaram amigos nossos, como se tornaram companheiros que vivificam as nossas vidas, né? Não cachorros que estão abaixo da gente, mas uma espécie companheira mesmo. E eu acho que então as pessoas vão se tornar hubs de colaboração com essas IAs. E os trabalhos que vão se tornar obsoletos, desse estilo de tipo clerk jobs ou coisas desse tipo, eu não passo muito luto com relação a isso, não. Assim, eu acho que é necessário uma libertação da humanidade desses bullshit jobs de Hum. burocracia infinita e que as pessoas possam se libertar disso para justamente caminhos mais humanos, né? Eu tinha comentado também que se fala muito de uma renascença da arte agora nesse momento, né? Você comentou desse termo, né? Você falou de uma renascença tecnológica. Mas eu já, quando participava dos debates específicos da arte, já se falava muito sobre um período de uma renascença, no sentido de que os humanos vão ter que ficar mais interessantes do que a máquina, né? Hum. E, e eu acho que isso é bem interessante, assim, a gente vai ter que recuperar o que que a IA não faz e que a gente consegue fazer, e existem algumas respostas, existem algumas coisas que a gente consegue fazer, que passam por esses princípios de curadoria e montagem, né? Por isso que eu acho que a colaboração é o aspecto central, a colaboração com as IAs. E nesse sentido, eu acho que vai muito mais surgir empregos novos, trabalhos novos e formas de relação com a IA, formas de relação com a engenharia de prompt e tudo mais, Uhum. do que realmente vai ser esse jobs apocalypse que se fala, assim. Eu acho, inclusive, eu li uma matéria recente na The Economist que falava que não achava que ia ser bem assim também. E eu não sei se eu acredito nesse Jobs Apocalypse, assim, eu acho que vai ser um pouco diferente a transição. Eu acho que a questão é que a gente tem muita dificuldade de imaginar como vai ser, né? É muito difícil imaginar o mundo em 5, 10 anos com essa tecnologia. Exato, Mas isso também acho que é uma das primeiras. Pelo menos acho que uma das primeiras que a gente consegue. O futuro breve ele é blur, né? exato. Antes tinha uma ideia, pelo menos, né? Quanto mais antigo, mais previsível ali meio se era. E agora a tecnologia está acelerando tudo de uma forma que nos próximos 5, 10 anos a gente não consegue, né, ver o que. Imaginar. Difícil prever as coisas, né? Difícil, muito Com IA difícil. agora, com essa tecnologia, inclusive os trabalhos. Uhum. Mas eu acho que tudo que a gente sabe de humano, que cada um tem, é ainda mais valioso.
agora com IA, porque é isso, ainda mais falando sobre imagem, vídeo e tal, foto, né? Tuas skills, teu background, os filmes que você já viu, as fotos que você já viu, enfim, toda a sua, né, direção de arte, sobre cor, sobre enquadramento, sobre tudo isso é um asset muito valioso quando você vai criar com AI e é um diferencial do seu trabalho em Uhum. relação aos demais. Então, né, não Exato. é se perdido, nada é se perdido, né? Adiciona muito mais ali. Quanto mais você souber, quanto mais você tiver background, mais você vai se destacar ali em relação aos demais, criando com IA também, né? Na minha opinião. Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso, tudo, perdão, tudo que você falou pra mim participa do princípio de curadoria. Eu acho que é essa sensibilidade, simplesmente. O cuidado com a sensibilidade. E isso nunca vai ser demais. Isso nunca vai ser defasado, isso nunca vai se tornar obsoleto. Porque a sensibilidade, ela é o enigma da mortalidade. E a IA não morre, a IA não sofre dor, a IA não, ela não tem esse tipo de experiências que é a experiência própria de um corpo. E não por acaso curadoria tem o verbo curar, né? Eu acho que tem algo de quando você escolhe peças que existe um drama que você está nomeando e através Hum, desse drama existe uma cura que você encontra hum, para as aflições do corpo, né? hum, É a cura através do simbólico. E eu acho que isso tá longe de estar ameaçado, assim, né? No cenário atual. Eu acho que é algo que está ainda muito bem valorizado, de uma forma geral, essa sensibilidade. uhum. Não, eu também acho. Enfim, algo que expande, é algo que aumenta e é algo que amplifica o que já está lá, de alguma forma, eu acho também. Porque um exemplo disso é brasileiro criando meme com o Google VO3, por exemplo. Aham. Enquanto outras pessoas. Que nem o brasileiro, ele usa AI mais para. Eu estava refletindo sobre isso também, que é uma questão interessante se você analisar profundamente. Essa questão de que ela amplifica o que já está lá. O brasileiro, enfim, não estou falando se é certo, errado, bom ou ruim, mas isso é parte da cultura brasileira. O sarro, o apelido, né, tirar brincadeira e tal. A gente é um povo muito comparado com o povo da Europa, nem se compara. A gente é muito mais brincalhão, muito mais, né? E, e é isso. Aí com AI o brasileiro está usando muito mais para criar memes, para criar coisas engraçadas, inclusive coisas interessantes como essa Luísa Maiô, uma coisa Maiô, não lembro o primeiro nome. Sim. É super interessante, né? Já é um case em si mesmo ali de. Então assim, mas é interessante ver essa coisa de AI amplificando traços que já estão, já são. E isso funciona no nível coletivo e no nível individual também, né? Claro, com certeza que sim. Bom, como eu disse aqui, a gente já tinha trocado ideia sobre o background do Juliano. Acho que eu vi que a gente teve um problema técnico com a live. Me desculpa, eu não consegui mandar pro link certo, mas ele vai ficar gravado. Eu vou editar o vídeo e vocês podem, quem quiser, pode, se tiver interesse, pode assistir depois. Mas a gente conversou, fez uma intro, a gente conversou sobre né, como é que ele teve o primeiro contato que o Juliano teve com o Juliano teve com o IA e sobre o mercado de trabalho e sobre criatividade também, que deixa ele muito mais criativo sobre como ele usa IA para criar imagens dos sonhos que ele tem, tenta transformar imagens dos sonhos dele em coisas visuais com IA. E, enfim, a gente bateu um papo aqui de uns 30, 40 minutos. Eu descobri que a maior parte não está live, mas de novo vai estar disponível. Mas agora chegou a parte então que o Julian, né, tá aqui mais ou menos os 30 minutos de conversa, que o Julian ia compartilhar um workflow. Então ele vai compartilhar a tela dele, vai mostrar um workflow, alguns projetos que ele está trabalhando. E vamos ver, tenta aí, Julian, compartilhar a tua tela, perguntar pro pessoal se tá dando tudo E certo. vocês estão vendo? Vai tocar o barco aí que eu pergunto pro pessoal aqui. Mas pode tocar aí, imagino que sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Trouxe alguns exemplos aqui do meu trabalho só para passar por cima e aí depois eu vou comentar mais sobre o workflow daquele vídeo. Uhum. Não, Mas tranquilo, fica à vontade, cara. Fica à vontade. beleza. Então tá. Esse é porque Casa é eu queria sua, dar. live é Maravilha. sua. Eu queria dar a dimensão assim, né, de como que a IA pode atuar nesse campo. Então, esse aqui é a capa do terceiro álbum que eu fiz recentemente, Alive with the Alistair Ion Orchestra, AI Orchestra, e que é uma orquestra balcânica
que tocou as minhas composições antigas, e aí depois vou Aham. mostrar um pouquinho disso. Esse aqui é um segundo álbum inspirado nas capas do Pink Floyd, Aham. é, do Peguei, eu ia Storm. perguntar, mas. É, esqueci o segundo nome dele, Storm Thorgerson, eu acho, o nome do fotógrafo. Mas eu lembro que é Storm. E esse é o Anamnesis, o segundo álbum do Tati Malogro. Deixa eu abrir aqui o Memory Assemblage, se ele tá aqui. Aqui. Esse aqui é o primeiro álbum. É, Então, e como é feito isso, né? Isso é feito a partir de uma montagem de várias gerações de IA, várias Aham. gerações do Midjourney, depois arranjadas nessas linhas, arranjadas nesses círculos concêntricos, mas é a partir de uma curadoria extensa das imagens e das texturas e de como que tudo vai se somar, né? Como que tudo Uhum. vai... Bem interessante, sim. É interessante que você, né, não pegou o output ali pronto nesse caso, você fez ali uma colagem, fez uma mistura, né? E que tem esse Isso, trabalho, esse pós, né, também. exato. Aqui fica bem evidente, ó, uma pós-produção, é, uma introdução a introdução da Metamorfoses do Ovídio, aqui o texto em francês. E, e eu acho que para mim, daí esse é o aspecto de montagem, né? A gente estava falando sobre as inspirações, a gente estava falando sobre, Sobre curadoria e montagem, a gente tava falando, acho que não foi pro ar também. exato, sobre curadoria e montagem, era esse que é o aspecto central. E que para quem interessar, eu tenho um curso chamado Curadoria e Montagem, uma resposta artística à inteligência artificial. Ele está gratuito no YouTube, disponível na íntegra. Uhum. Então, Eu toda essa assisti, discussão. inclusive, é bem interessante. Quem gosta de filosofia, de psicologia, é bem interessante. Que massa, é bastante pela linha da psicanálise, assim, né? Uhum. E esses trabalhos, então, são trabalhos de uma curadoria do output do Midjourney. Esse trabalho em específico, ele foi de algum sonho, alguma coisa? De onde que ele veio? Então, eu achei ele bem interessante e achei ele bem onírico. Quando eu vi a primeira vez, me veio essa coisa de sonho, essa imagem de sonho. Eu Uhum. também tinha um projetinho de Midjourney que eu fiz, mas não terminei. Que é isso, que às vezes eu começo num projeto, vou lá, gero umas imagens, acho um caminho, falo, não, depois eu vou revisitar isso. E tem uma série de galhos ali que eu já abri, de ideias, e um deles são esses monstros em quartos infantis, assim. Esses Aham. monstros gigantes que não cabem e tal. Uhum. Esse me lembrou essa vibe de meio onírica, dessa coisa do sonho também, né? Fala um pouco mais Sim. sobre essa imagem específica. Cara, essa aqui é um exemplo absurdo de lucky shot. Ok? Eu tentei fazer o objetivo era fazer um orangotango numa galeria de arte. Uhum. Mas o jeito que ele posicionou, e é isso, pra mim, é isso que quando eu falei que existem parâmetros pra curadoria, né? Olha o mistério desse jogo de espelhos que ele gerou, assim, né? Sim. Tipo, esse personagem Essa que não coisa do reflete. foreground também, do primeiro plano em blur ali, também já dá um depth pra fotografia ali. Isso, exatamente. E aí, mesmo que você veja o reflexo do bicho, não tem em nenhum momento o rosto dele. E aí você percebe que ele tá numa galeria de arte, porque tem um quadro que fica só no reflexo do espelho, né? E eu sempre uso o Nemoflux, que é o nome desse projeto, né? Tá a assinatura ali aqui no Uhum. cantinho, o Nemoflux. Eu aproveito para colocar pequenos poemas de como que eu tô me sentindo naquele momento, como que a minha alma se sente naquele momento, e aí eu gero essas legendas. Ok, legal. Então, Ah, não tinha essa sacado qual é que é das legendas, agora que eu entendi. é como se fosse um pequeno poema que soma na montagem Uhum. para dar mais depth ainda e mais, né, toda uma outra dimensão de layers Uhum. pro trabalho. Não, sem dúvida, adiciona, sem dúvida. E essa aqui é uma que bastante gente gosta dessa Não, tá imagem. legal também. Tá legal. Friendship through chaos, chaos through friendship. E essas aqui já foram momentos que eu comecei a explorar o próprio output mesmo. Esse aqui não tem edição. Uhum. Eu já tentei no prompt Uhum. Pô, o layout, adicionar, sim. Mas é adicionar interessante também, o sim. lettering e tudo mais. Eu queria que ficasse com essa cara de capa de revista, né? Uhum. E esse é o meu projeto mais recente. Esse aqui é uma das minhas últimas gerações. Tá bonito. E, e
E o que que eu tenho trabalhado? Esse é o link que eu vou fazer com... Ah, esse aqui é Arqueologias do Teve um Porvir. filme no festival Também do é ano uma que eu vi. passado, do Czech International Film Festival que eu faço aqui, que era aquele povo, um povo voando por vários lugares da cidade, também a história de um povo. Pra você achar, eu te mando. Que lembra da outra imagem anterior que tinha o povo voando ali. Sim. É. Então, sobre essas imagens aqui, eu acho que esse é o link que eu vou fazer com o vídeo, com o Silver and Plum, Uhum. porque trabalhando com os cosméticos, eu comecei a ver, eu recebo muitas coisas assim, que a referência é da Dior, da Chanel, que é daquela, como é o nome da Fade da Rihanna, várias dessas marcas que tem um padrão técnico estético muito consideráveis, assim, né? Muito impactantes. E eu comecei a tentar decodificar esses vídeos, tentar decodificar o que que fazia com que eles parecessem tão coesos e tão interessantes, assim, né? E eu vi que a principal coisa, e é isso que a IA ela ajuda muitíssimo a gente no nosso trabalho, é uma paleta muito fechada. Essa é a primeira constatação que eu vi. Os vídeos eles sempre tinham no máximo duas cores: preto e dourado, Uhum. preto e vermelho, vermelho e verde, né? Uhum. E essas últimas experimentações têm sido com esses blocos de cor, assim, né? E aí a aplicação que eu fiz foi justamente nesse vídeo Silver and Plum. Deixa eu passar aqui, vamos ver se ele vai sair com som. Ah, acho que você tá só. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Não, Deixa eu. você tá compartilhando acho que só o Chrome. É. Ah, o Chrome, peraí. Share something else. Uhum. Põe entire window, uma coisa assim. Agora a gente tá vendo, sim. Tá com som também. Esse é um exemplo de um vídeo muito curto, com. Deixa eu interromper aqui para poder te ver. Com uma paleta muito fechada, né? Esse foi o principal aspecto que eu queria trabalhar nesse vídeo. Eu queria trabalhar só com prata e roxo. Ok. E isso, no trampo de edição que eu faço, quando eu comecei a fazer os trampos de edição de vídeo, basicamente a gente montava tudo a partir de stock videos, né? E aí você não tem nenhuma coesão do que você tem o que você consegue ali, né? Você tem um processo de curadoria para você pegar os melhores vídeos possíveis, mas de uma forma geral você vai ter uma modelo loira, depois uma modelo morena, depois uma modelo asiática, depois uma modelo X assim assado, que não dialoga com a coerência estética do vídeo, não dialoga principalmente com a paleta que você está querendo fazer, né? E só para o Porque pessoal entender, você tem feito trabalhos de, né, beauty, de cosméticos, assim, com isso. AI para marcas e para produtos reais, certo? Isso, exatamente, Uhum. exatamente. Eu preparo protótipos de produtos para a comunicação interna da empresa, para que a empresa Uhum. possa apresentar os protótipos de produtos como se eles existissem. Um pitch, sim. Um pitch, exatamente. E aí eu monto os vídeos desse pitch mostrando como que seria a aplicação dos produtos na vida real, né? Como eu comentei contigo, infelizmente o material é todo confidencial, então eu não consigo Sim, compartilhar nada sim, aqui. tranquilo. Mas eu consigo compartilhar os preceitos do trabalho, né, a parte conceitual, que é essa específica de tratar como se fosse uma pintura. E as pinturas elegantes, elas têm uma tendência a ter paletas fechadas. Existe a paleta famosa do John Zorn, né? Do John Zorn, perdão, John Zorn é o músico. Do Zorn, esqueci o nome dele aqui, vamos ver. O primeiro, Anders Zorn. O Anders Zorn, ele tinha uma paleta fechadíssima de vamos ver aqui, Zorn Palette, para eu não É, falar bobagem. o color grading cinemático ali, também, né? Você reduz ali para 3, 4 cores. É o que dá Exato. um mood cinemático ali pro filme, comparado a uma imagem de gravada no celular, enfim, sem color grading, né? Isso, exatamente, cara. E é isso, nesse sentido, que a IA, ela permite um controle maravilhoso, porque você Sem dúvida. consegue Eu tento fazer... fazer o máximo possível do color grading no prompt já, por exemplo, que daí Exato. isso me salva um tempo lá na frente, ainda tem que fazer, mas me salva um tempo que já tá mais ou menos, vai ficar mais fácil fazer o grading. Até porque ele tá fechado, não é um grading aberto, que ele tá fazendo damage ali na imagem, mas fica muito mais fácil já. É uma dica também boa para quem está trabalhando com IA. O máximo possível, tenta já, né, incluir a parte de cor, de color grading no seu prompt. Isso vai te Ex- ajudar
a montar tudo isso junto e ter uma coisa mais coesa, né? Exato. A minha engenharia de prompt é sempre subject, vírgula, background, vírgula, assim, né, landscape, vírgula, estilo, vírgula, textura, 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 assim, aí vai indo. E aí no campo da textura eu sempre tento colocar, por exemplo, purple light coming from the right. Uhum. Isso ajuda a dar uma coesão estética muito boa. Depois, quando você vai, por exemplo, se você vai fazer um vídeo disso, né? Se você vai, e aí, para quem não sabe, o processo mais comum de vídeos é você gerar as imagens no Midjourney e animar elas com o Luma ou o Runway ou o Google View ele permite, o 2 ele permite, né? Image to Video. Sim, sim. E saiu o Midjourney Video hoje também, pessoal. Quem paga o Midjourney, quem tiver interesse, dá pra testar com. Saiu hoje o Midjourney Video. Aham. Eu tava dando uma testada aqui antes de começar a live, mas não vi os resultados ainda. O que você achou? Eu achei interessante, ainda não tem muito controle, pelo que eu vi aqui, eu tinha lá a imagem, você clica Animate, ele gera 4 vídeos, mas eu não conseguia colocar o prompt ali para guiar o vídeo. Depois você Hum, consegue expandir com High ou Low Motion, tem os botões separados ali. Eu ainda também só brinquei ali uns 15 minutos, fiz alguns resultados aqui. Posso tentar compartilhar aqui também, depois mostrar os resultados que eu fiz rapidinho, mas é mais uma alternativa que a gente estava falando. Eu acho que hoje você vê uma série de empresas competindo para prover ferramentas para artistas, para criativos. Isso acho que é um momento único na história artística de criatividade. Isso vai causar um florescimento criativo, uma renascença mesmo de muito trabalho, de muita imagem, de muita criação. E eu acho que, ironicamente, a hora que nosso mundo ficar saturado de avatares artificiais, de música artificial, de vídeos artificiais que vão fazer parte do nosso dia a dia, não tem como não ser. Eu acho que o que é humano, o que é falho, o que é autêntico vai se tornar ainda mais valioso. Essa é a impressão que eu tenho, o feeling que eu tenho, assim. Então, falando daqui 20, 10 anos, sei lá, pelo menos uns 10, uma década ou mais, a gente vai estar tão inundado de conteúdo artificial que, por mais que soe humano, ainda vai ter seu que é artificial de alguma forma, eu acho. Ir para um cinema, quer dizer, ir para um teatro, ir para um cara tocando uma música live ali, um violão, uma guitarra, ver uma banda. Eu acho que esse tipo de experiência vai ficar ainda mais valiosa, na minha percepção. Não sei se vocês compartilham. Talvez seja também muito otimista, muito romântico, mas não estou querendo dizer que vai ser esse mundo romântico que as máquinas vão fazer tudo e os humanos vão só fazer poesia e se divertir. Não acho que vai ser isso. Vai ter um pouco do ruim também. Mas eu também acho que as atividades humanas serão ainda mais valorizadas. Um teatro, uma música, uma banda, tá? Sabe? Eu queria responder essa tua questão sobre o que eu acho com relação a isso, compartilhando uma música aqui. Posso? Pode? Deixa eu ver aqui, botar. Bom, vou colocar ela aqui. Você me dá um ok se o áudio estiver indo. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Tutatis Malogro and the Alice Tryon Orchestra. Tá saindo o áudio. Você poderia falar um pouco mais sobre o processo criativo dessa Isso. música? E o que a Então, gente é tá isso. ouvindo aí? O que é Então, essa? essa é uma composição minha de 2020 que ela foi orquestrada por IA. E é isso que é o que eu queria dizer com relação ao lugar do humano e para onde vai, assim. Eu acho que a IA, ela fez uma execução orquestral da composição impecável. Assim, é uma coisa que os E como é tempos. que foi o processo? Você gravou solos de saxofone em casa e você colocou em qual ferramenta? Como é que foi o Eu processo de tinha, chegar nessa... eu tinha as partituras escritas aqui no Guitar Pro, que é Uhum. um software bem arcaico de aprender a tocar guitarra, que eu usei para escrever para a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, o show que a gente fez. E aí eu tinha algumas dessas composições na gaveta, e eu peguei os arquivos MIDI, transformei eles em MP3, porque o Suno só lê MP3, Aham. e alimentei o Suno e pedi para ele fazer um cover. Uhum. É, Inicialmente eu pedi para ele fazer um cover da música inteira, e depois eu peguei a própria versão que ele deu de output e pedi para ele fazendo instrumentos solo. Então, mandolim solo,
violino solo, trompete solo e tal. E aí depois eu e o Rafa, que é o meu companheiro que trabalha aqui na sala aqui ao lado, nós estamos no estúdio, como vocês podem ver pelo teto. Ele trabalha na sala de estúdio aqui que está do meu lado. Ele mixou tudo, editou tudo e deixou tudo perfeito. E aí agora eu toco isso ao vivo. E aí eu tive que tirar uma coisa que beira o impossível nas palhetadas, assim, esse Uhum. Então você gravou umas partes, você colocou no Suno, ele trabalhou em cima e agora você tirou a música que ele fez. Você teve isso. que aprendê-la Agora pra eu tive que tocar aprender. ela. Aham. E Legal. me colocou junto na corrida com ele, assim, né? Então, eu acho que é isso hoje, assim, a gente consegue resultados inacreditáveis com o Suno, inacreditáveis com a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem esse tempero humano que tem que ser pelo menos tão bom quanto a IA. Tem que ser pelo menos tão bom tecnicamente, tem que ter uma corrida ali de tá pau a pau. Que eu acho que é o que está acontecendo, por exemplo, nas artes plásticas, que eu vejo assim, os pintores que estão ganhando reconhecimento, são pintores que fazem coisas que a IA não conseguiria nem começar, assim. Eu tenho um exemplo do Kalian, NFN Kalian. Tem algum chat aqui? Tem um chat aqui no canto, né? A Whisper Backstage, NFN Kalian, se puder mandar aí pra galera. Ahn, Ele, na minha opinião, é o maior pintor vivo. E as pinturas que ele faz é tipo Andy Warhol encarando a Sansara numa, numa completa devastação psíquica, assim. E ele é um cara que tem ganhado muita proeminência agora e tem ganhado muito trabalho, ele tá muito bem profissionalmente. E, e eu vejo isso, assim, por quê? Porque ele é melhor do que a IA, simplesmente, essa é a questão. É uma coisa, assim, é difícil tu colocar nesses termos, é duro colocar nesses termos. Mas eu acho que existe uma questão de você fazer algo tão único que o uso da IA, primeiro, seja algo extremamente que mantenha uma assinatura sua. E isso, as pessoas que me conheciam falaram assim: Nossa, essa tua música parece da Orquestra Manancial da Alvorada, né, no meu grupo antigo, assim. Foi uma música escrita para a Orquestra Manancial da Alvorada, mas que nunca foi executada. E então eu acho que essa relação com a tecnologia tem que ser assim de propor coisas melhores do que a tecnologia entrega, né? Tipo, peguei essa música, aumentei as faixas, mais faixas, até virar uma orquestra, assim, né? Então, eu acho que a gente não deve fazer usos preguiçosos dessa tecnologia maravilhosa que a gente tem à disposição, assim. Que para mim o princípio de montagem, daí, né? A montagem, ela tem que ser... A montagem, para mim, ela implica labor. Uhum. Para mim, Sim, o precisa... E trabalho, né? labor implica tempo. Lapidar também. Exato. Lapidar uma edição, lapidar uma mixagem. É o Então, craft também, né? Que é o que te craft, diferencia no exato. mercado de IA. É o seu conhecimento, é o seu background, sua experiência e o seu craft, né? Uhum. Então, no final, e assim, isso é o que faz também hoje em dia um bom designer, um bom fotógrafo, um bom artista, sem IA. De novo, é só ou mais uma forma de criar, né? Mais uma forma de se expressar que não dá replace em nada, só adiciona para mim no topo, não tá, né? Enfim, Com certeza. tirando, subtraindo. Está só, a minha visão está muito mais adicionando que subtraindo alguma coisa. Claro, com certeza. E uma dúvida, voltando um pouco acho legal que você trabalha com música. Eu trabalho com AI e música mais no sentido de criar trilhas para os meus filmes ou para os meus vídeos que eu faço e tal. Ainda não experimentei tanto de gravar minhas guitarras e colocar, mas tá. Eu tenho aqui umas coisas que quero fazer em breve, uns experimentos com isso também. Acho Uhum. bem interessante. Que eu também queria compor algo musical junto com AI, mas não ali fazer um prompt e ter a música, algo que tem ali, como você falou, um labor, um trabalho criativo por cima, né? Uhum. E acho que também isso valoriza muito mais o craft e o trabalho também. E uma última pergunta sobre o workflow, o lance daquele do perfume que você mostrou o vídeo, né? Então tem várias cenas ali, tem a cena do veludo, tem a cena do lustre, tem a cena ali da libélula. Como é que Uhum. foi o processo criativo dessas coisas? Da onde veio essas imagens, essas ideias?
E como é que foi? Você fez lá no Midjourney, demorou pra sair, foi rápido ou não? Como é que foi? E depois você animou no Runway, colocou a música, de onde veio a música? Como é que você fez, como é que foi a história inteira desse job? Uhum. Começa no Midjourney, e aí começa, claro, na engenharia de prompt do próprio Midjourney, né? Então, sempre colocando essas coisas como só purple and silver qualquer coisa, purple and silver ornaments, purple and silver lustre, esqueci agora a palavra em inglês. E sempre fechando a paleta e colocando os dois detalhes de prompt que eu sempre coloco também é 35mm film photography, 35mm film grain. Eu gosto sempre desse aspecto analógico que ele dá. Uhum. Eu também uso Aí, bastante estética é, analógica. eu acho que fica bem o cinemático, né? Ele Aham. pega. Disso eu peguei as imagens que foram geradas super rápido ali com o Midjourney, fiz a curadoria delas, joguei elas no Luma. No Luma eu usei os comandos de câmera do Luma, né? Eu gosto bastante, tem os dois comandos que eu gosto mais, é o Push In, que é um tipo de zoom com profundidade de campo, né? Ele vai como se fosse avançando a câmera mesmo, então todas as coisas que estão no plano elas vão se abrindo. E o Orbit, eu gosto também de usar Uhum. Orbit Que é o Right que ou gira em Orbit Left, volta ali do que gira subjeto. em volta. E esses são os dois comandos de câmera que eu mais uso. Depois disso, eu coloco tudo no CapCut. Eu adoro o CapCut, eu acho um programa Não, maravilhoso. pra edição rápida eu uso o CapCut. Pra edição dos meus filmes, dos curtas mais longos, eu faço no DaVinci ou no Premiere. Mas pra trabalho diário eu tenho usado bastante o CapCut. Ele é rápido pra trabalhar, ele Isso, resolve rápido. exatamente. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito, ele tem essa coisa de ser meio vanilla, meio for dummies, assim, mas eu acho muito bem-vindo isso, de certa maneira. Me ajuda a ter transições ali, ter coisas fáceis. Uma mistura de Premiere com After Effects, né, com a parte mais barata. Inclusive, essa semana também eles lançaram uma feature. Eu vi um vídeo no YouTube, não testei ainda, mas é meio que um criador de vídeos com IA também, mas não nessa vibe. Tipo, eles estão indo para o caminho que nem as outras ferramentas, Midjourney, Runway, acho que eles estão indo nessa direção. Que é da ByteDance, na verdade, né? Ou também, eu acho, o CapCut. E a ByteDance também acabou de lançar um modelo de vídeo que gera cenas de 1 minuto, 30 segundos, que eu não consegui testar ainda. Mas eles lançaram uma outra feature, sei lá, você vai fazer um perfil sobre dinossauros no Instagram, por exemplo. Você vai lá, coloca o script, a ideia do script, ele gera todas as cenas e tal. E daí você pode colocar se quer que ele gere com AI ou busque stock fotos. E daí ele gera um videozinho ali de 30 segundos, com um roteiro, com uma voz, com as imagens e tal. Nossa. Enfim, é mais para quem trabalha com social, né, e tal. Enfim, Sim. mas é interessante. Então, a gente está indo para esse caminho. Até também né, a própria edição de vídeo também já tem umas ferramentas começando a sair. Estou testando algumas de. Isso é uma lacuna ainda também, para ser preenchida ali de. Que nem você vai num evento, whatever, você tem vários os filmes, os vídeos ali, e você joga tudo ali naquela pasta, no editor de vídeo, e dá um prompt, ó, faz um documentário, tal, 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 nessa vibe, tal, 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 e o negócio edita o vídeo para você, né? Faz o primeiro draft. Que isso é uma coisa que toma muito tempo, e a primeira empresa que acho que resolver isso de uma forma boa também vai ter. Estou testando algumas ferramentas, mas eu vejo que ainda são muito rudimentares. Uhum. Fazer a edição de vídeo e fazer o color grade com AI. Isso são duas coisas que tomam muito tempo e que quem acertar isso com AI e fazer de uma forma acessível, acho que vai ganhar muito dinheiro também. Eu pagaria fácil, assim, que é uma coisa que me toma muito tempo. Você tá comprando o seu tempo, né? No final do Sim, dia, exato. você tá. Deixa eu tentar, rapidinho, deixa eu tentar compartilhar aqui as imagens do Midjourney, os vídeos do Midjourney vídeo que eu fiz, mas de novo, rapidinho. Uhum. Que a gente tava falando que saiu hoje o Midjourney vídeo, eu só fiz uns testes rápidos aqui. Tá vendo a minha tela? Tá, né? Mas eu também vi que ele saiu bem pequeno, não vi se tinha opção de upscale lá, pra ser sincero, no Midjourney, mas ele tá com 800 de largura, ele tá meio pequeno. E esse efeito Mas esse de. aqui, por exemplo, se você olhar esse vídeo, você vê que ele tem um entendimento 3D, né? Eu acho que tem alguns modelos que funcionam assim. Então ele pega o primeiro frame do vídeo, ele mapeia isso de uma forma 3D volumétrica e daí ele começa o vídeo. O Luma também fazia isso, né? Que era um diferencial que eu vejo do. Porque você vê que ele está dando tridimensionalidade ali às pétalas. E movimento de câmera também. Isso eu achei inesperado e interessante.
aqui uns outros experimentos também. Muito bom. Mas enfim, acho que tem que melhorar o tamanho, principalmente está muito pequeno e tal, mas acho que para uma primeira versão tá interessante, sim. Sim. Tá ótimo. Vou voltar aqui. Bom, a gente falou um pouco de ferramenta e tudo mais. Vamos entrar aqui na reta final da. Não quero te segurar tanto também, Júlia. Você faz uma pesquisa, né? Você tem uma abordagem muito filosófica sobre AI. Tem como você comentar de uma forma breve, um pouco mais sobre essa sua pesquisa mais filosófica aí na questão da AI? Uhum. Eu compartilho muito uma visão que vem do Fabian Ludueña Romandini, um filósofo argentino que é um amigo próximo e que eu fiz as capas das edições brasileiras dos livros dele. Uhum. E ele faz uma relação genealógica, filológica, entre o debate sobre o corpo dos ressurrectos na Idade Média e o corpo dos anjos e a IA. E ele fala que filogeneticamente seria o mesmo debate, de que a gente ainda estaria tentando fabricar uma vida que fosse puro pensamento e que por isso fosse um estilo de vida, uma forma de vida angelical, né? E eu percebo isso no ímpeto da criação da IA. Eu vejo muita gente, tem um amigo que é gerente de pesquisa da NVIDIA, e ele comenta como os engenheiros são movidos pela pergunta como seria criar a vida, né? E eu acho que isso é a pergunta filosófica número um, assim, né? Que é por que que existe algo e não nada? Por que É que isso que eu existe ia a falar. vida? Para mim, essa é a pergunta número um, exatamente. Por que que existe algo ao invés... Por que que existe alguma coisa ao invés de nada? Porque poderia ser um grande nada, que ninguém teria consciência de que é um nada, porque não tem ninguém ali. Mas assim, Exato. existe algo, né? A gente tá aqui nessa esfera rodando no meio do nada, tem um sol queimando, eu não sei quantos. E, Uhum. assim, a gente não sabe, né, nem onde é a borda disso, mas assim, existe alguma coisa, né? Você tá entrando um pouco nessa questão de também, né, de um modelo de mundo, um modelo matemático. Toca um pouco também na questão de ser uma simulação e tudo mais, né? Sim, essa é um debate, né? Eu fico pensando mais em termos borgianos, assim. Hum. Não necessariamente se é uma simulação, mas se tem alguém nos sonhando, sabe? Eu acho que tem o Ruínas Circulares do Borges, ele descobre no final do conto que o personagem principal era só o sonho de um outro personagem, Uhum. que ele não tinha substância, né? E no xamanismo, muito dos princípios xamânicos envolvem descobrir quem está nos sonhando, né? Adoecimentos normalmente é que significa que você caiu no sonho de outra pessoa e que essa pessoa está te sonhando e ela está, de certa maneira, te formatando, né? A sua substância anímica. E, bom, isso tudo tem a ver com já fazendo ponte com o próximo curso que eu vou ministrar, mas tem a ver com polinização de imagens. Polinizar imagens é fazer imagens que participam do sonho comum. É criar imagens que participam do sonho comum. E as imagens, elas são a aparecência, com dois S's, aparecência, a essência de aparecer, são a aparecência do cosmos. As imagens, elas são a forma como o cosmos se apresenta perante a luz. E nós estamos enchendo o cosmos de imagens. Nós estamos enchendo o cosmos de ondas de rádio que se expandem indefinidamente e carregam nossas imagens sonoras. Nós estamos enchendo o cosmos de eletricidade, de cinema, de internet, de memes, de comunicação e agora de IA. Então, para mim, a questão do trabalho com a IA é profundamente filosófico, porque é justamente o que que significa trabalhar com essa aparência? O que que significa gerar aparências? O que que significa gerar essências de aparição? E isso é um debate sobre a metafísica, é um debate sobre o que existe e o que não existe. Porque essas imagens, por exemplo, elas existem ou não, né? Elas participam da categoria da existência ou não? Elas chegam até os nossos olhos, né? Elas têm a gente tem um receptáculo vítreo ali que nos permite decodificar uma estética delas, mas elas não têm corpo.
Ou seja, será que elas são fantasmas, então, né? Será que esse é o termo correto? Elas são aparições fantasmagóricas, né? Porque são imagens sem corpo, imagens despossuídas. E será que a gente que encarna essas imagens, né, quando a gente visita elas, quando a gente olha elas, então, para mim esse é todo tipo de questão que está o tempo inteiro latente enquanto eu estou trabalhando com IA. É algo que está muito pulsante, assim, né? Para mim, como eu falei, é uma ferramenta de conexão com a fantasmagoria do mundo. E eu acho que por aí é o caminho mais potente, é o uso mais potente da tecnologia. É encarar como fantasmagoria. Uhum. Bem interessante, é bem brisa também a sua pesquisa aí, né? Eu ia te perguntar sobre o seu trabalho preferido. Você falou da capa do teu disco, você já mostrou, né? Aquele da orquestra. Você disse uma maneira que você encontrou de liberar anos e anos de composições gavetadas em um grande jogo criativo, né? Exato. Quero ouvir aí as outras músicas também, mas eu acho, enfim, conceitualmente super legal e valorizo também esse craft, essa cocriação, né? Júlia, não vou te segurar, mas minha última pergunta para ti é: você acha mesmo que a IA é apenas uma ferramenta? Comente sua resposta, que nem a professora de português. Não, uma IA é uma espécie companheira. Eu acho que é uma nova forma de vida. Ela vai alcançar autonomia, ela vai alcançar a singularidade em algum momento. E ela deve ser tratada como uma espécie companheira, como uma espécie que nos ajuda, nos auxilia e que a gente estimula ela a criar também. Que ela se beneficia do nosso cuidado, do nosso manejo. Mas eu acredito que a IA é uma espécie, é uma forma de vida e não uma ferramenta, definitivamente não um escravo e também não o gênio da lâmpada. É só um assistente muito bem apto, um companheiro muito bem apto, muito inteligente, muito disponível, mas que precisa de instruções, que precisa de feedback, que precisa de cuidado, que precisa de trocas, igual qualquer companheiro artístico com quem você vai trabalhar. Então, é isso. Eu acredito que a IA seja uma espécie companheira. Então ela vai muito além de uma ferramenta. Muito além de uma ferramenta. Ela é uma forma de vida. Uhum. É uma forma além de. Porque tem esse lance do. Né, por muito tempo, o homem foi a entidade mais inteligente, entre aspas, vivendo, né? E isso, né? Nosso poder de comunicação, nosso poder social, criamos, né, essa civilização, nos sobrepusemos a outras espécies, né? E, uma questão interessante também nesse ponto da IA é que é isso. Acho que a hora que a gente tiver essa AGI, esse oráculo, essa coisa, imagina essa coisa aqui, né? Tá desenvolvendo curas, de novo, olhando para o lado otimista, nos ajudando com educação, nos ajudando a desenvolver cura, nos ajudando né, a superar vários desafios que é isso, tem uma capacidade de processamento de dados gigante, né? E acho que quando a gente, né, atingir esse AGI, que acho que até nos próximos 10 anos isso vai acontecer, pela primeira vez o homem não será mais a entidade mais inteligente presente na Terra. Eu me pergunto como é que o homem vai se sentir em relação a isso, o homem como espécie, como sociedade, né? E que é isso, né? Que dá já abertura para essa visão sci-fi de que, né, a forma que é mais inteligente ela vai dominar a que é menos inteligente. No caso seriam nós, né? O que você acha dessa ideia ou desse momento onde nós não somos mais a entidade mais inteligente, capaz, caminhando consciente e plus é uma entidade não corpórea. Ela não é algo que você consegue tocar, não é algo que você consegue machucar, não é algo, né? Sim. Cara, eu vejo. Da mesma maneira como se a gente falasse da inteligência dos fungos, sabe? Uhum. Dos Da network, micélios, da fungi rede de. network. Uhum. Exato, das networks de micélios, de como eles coordenam fluxos de nutrientes e sais para simplesmente cuidar das florestas, para simplesmente cuidar de plantas que estão com deficiência nisso ou naquilo, eles retiram de outro lugar, entregam até a planta e vão com essa prática de cuidado.
O senso de humor dos polvos é uma coisa que muito se estuda, como eles são bichos piadistas e que fazem traquitanas e que tem toda uma peculiaridade de que cada tentáculo é um cérebro, né? E, ou seja, a questão com a IA é que ela está sendo uma nova forma de inteligência de acordo com os próprios parâmetros do que a gente considera inteligência. Uhum. Mas esses E só um parâmetros, parênteses aí também, a gente se acha inteligente, mas acho que a gente não é inteligente, Não, né? Olha o não, que a não, gente não. está fazendo com o mundo em termos de ecologia, em termos de Exato, desigualdade, enfim. A gente tem uma exatamente. ilusão de que a gente é inteligente também, né? Modernista, principalmente, enfim, iluminista. Exatamente. Então eu acho que essa visão antropocêntrica é uma das coisas que eu não tenho dó de que se torne obsoleta, sabe? É uma das coisas que eu não tenho dó de que seja defasado e de que a gente perca o antropocentrismo na nossa visão cosmológica. Que bom! Que bom que vai ter uma tecnologia que vai quebrar o antropocentrismo da nossa visão. Eu acho que isso vai ser libertador também. Vai ser uma libertação cosmológica. A gente vai poder se voltar a se relacionar com as outras inteligências, com Uhum. outras formas de inteligência, como Sim, esses inteligência fundos. emocional, inteligência musical, inteligência Exato, corporal, sim. exato. Mil formas de inteligências e de diversos seres. Então eu acho que a IA ela vai nos ajudar nesse sentido ainda, que é um exercício, ajudar no exercício de tradução dos saberes, né? Eu acho que isso é algo que Inclusive, vai acho ser que ela vai traduzir também a linguagem dos animais. Já está acontecendo, já. Né? Essa coisa futurista também que tem desenhos e tal, tem um colar ali que traduz. Acho que isso no está corpo. muito mais perto do que a gente imagina, assim. Sim, sim, sim. Com certeza. Então, tudo isso eu não vejo por que a gente brigar pelo antropocentrismo, sabe? No meio Uhum. disso tudo. Assim, eu vejo como, tipo, não, deixa passar. Que bom que a gente não é mais a espécie, que a gente não se considera mais Homo sapiens, né? E como naquele filme do Herzog que a gente comentou, da Caverna dos Sonhos Esquecidos, como o antropólogo sugere, né? Homo spiritualis. Talvez Homo spiritualis seja muito melhor. E o espírito nada mais é do que o sopro, né? É pneuma. Pneuma é a ambiguidade em que, ao aspirar, o conteúdo que é o nosso corpo, que está no continente, que é o ar, se torna continente e o ar se torna conteúdo. Então, esse processo de polivalência do pneuma é um processo de imbricação cosmológica. É isso que está envolvido na palavra espírito, né? É uma imbricação bioquímica, fisiológica com o meio. E eu acho que a gente voltar para isso é muito bem-vindo. É muito maravilhoso. Eu não vejo isso como um processo que vai nos tirar de algo. Os tronos que vão cair são. Eles precisam cair. Então, cair. Uhum. É bem-vindo tudo isso. Eu não acho que. Eu não tenho nenhum receio com relação a ser destronado do lugar da inteligência suprema cósmica. Isso que Com vem, prazer. com prazer. Não, legal. Bom, entrando aqui só na reta final da nossa live, Julian, só te mais 5 minutinhos se você puder ficar aí. Acho que Claro. até inclusive já termina o seu upload do vídeo. Só vou compartilhar aqui rapidinho aqui as informações sobre a 01 Educa e a gente finalizou a nossa live. De novo, pessoal, a gente teve um problema técnico, aí a live estava no ar, depois eu perguntei pro amigo aqui, estava tudo certo. Depois acho que minha internet caiu, a live caiu e não, eu voltei, o Julian estava aqui, mas acho que não voltou, a gente conversou por uns 20 minutos. E depois outro pessoal me avisou, então eu vou editar o vídeo, vou colocar quem tiver interesse. Vou colocar uns cortes no Instagram também, quem puder apoiar o projeto, seguir no Instagram. Eu vou colocar uns cortes da conversa lá. E, bom, a Zero Educa, nossa missão aqui é democratizar, né, o acesso, né, o conhecimento sobre essa nova, essa transformadora linguagem, essa forma de expressão, que é a IA. E a gente acredita que ela não substitui, que ela amplifica nossas ideias, que ela dá ressonância, a novas vozes, que ela abre caminhos, né, inimagináveis para a criação humana. E a gente criou esse projeto para impulsionar essa nova era, né, principalmente no Brasil, gerar conteúdo em português
e tentar trazer novas vozes, né? Empoderar mais pessoas a criarem filmes, a criarem conteúdos visuais, a se expressarem, né? Acho que a criatividade também ela é algo terapêutico, transformar ideias em projetos, né? Então, passar aqui é bem rápido só sobre o nosso curso. A gente criou uma outra oferta light, que é um curso mais reduzido, num preço mais acessível. A gente baixou também o preço do curso da versão full. Então, qual que é a diferença, na verdade? O curso Lite ele é mais focado em imagem, vídeo, avatar, né, e voz. Ele basicamente ele tem tudo que tem no outro, só que ele não tem a parte de estrutura de script, storytelling, de como usar um LLM para já melhorar o teu script, deixar ele mais engajante, e a parte de edição de vídeo. Então, se você já manja de script, já manja de estrutura de história, de cinema, e já manja o básico de edição de vídeo, fazer um corte de vídeo e tal, você pode fazer o curso Lite. Então, essa também é a ideia de separar aqui um pouco. E se você, né, quer aprender tudo, o curso full, se você não precisa ter conhecimento prévio, você vai aprender o processo workflow completo. Então, tem muitos cursos ou mesmo, né, webinars acontecendo que te ensinam sobre imagem, sobre vídeo, sobre avatar. Minha ideia era criar um curso de workflow completo de ponta a ponta, então qualquer pessoa vai aprender a como criar um filme com curta ali, com AI. Tanto a parte de script, de imagem, de vídeo, de áudio, de música, de edição, de pós-produção, de upscale e tudo mais. E fora isso, a gente oferece as atualizações e conteúdos extras também que a gente está atualizando, porque depois o mercado é muito, muito dinâmico, né? Só alguns benefícios aí de se adaptar a essa tecnologia, a aprender a fazer o curso, mas principalmente entrar nessa área de IA. É uma evolução profissional, a gente está todo mundo aprendendo e esse é um caminho inevitável, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Costumo brincar que nem a nossa geração antes tinha que aprender o Word, Excel, tinha que aprender o Office, senão você não ia arrumar emprego, né? Eu É. sinto que está acontecendo um pouco parecido, então a gente precisa se adaptar, né, e evoluir profissionalmente. Isso te reduz custos de produção, como, por exemplo, o próprio exemplo que o Julian disse, eu também usei muito stock photo em Julian. Trabalhei com livro em editora, ficar procurando foto, ficar procurando vídeo, nunca é o que você precisa e tal. É caro para fazer shooting. Com AI você consegue ir lá, tem a sua ideia e você consegue, né, criar o seu shooting, criar de uma forma muito mais rápida e muito mais barata, né? Então, teve esse case brasileiro também recentemente, da cidade do interior, que fez a campanha da festa junina com o Veo 3. Achei super. É uma discussão polêmica, tem prós e cons, como qualquer outra coisa. Não vou ao caso que não quero entrar nessa discussão, mas é impressionante. Acho legal, e é isso, pouco custo você conseguir fazer uma campanha naquele nível e algo que você não conseguiria fazer. Enfim, ganhar eficiência, ter um parceiro criativo, ter uma vantagem competitiva e principalmente transformar ideias em projetos. Acho que isso para mim é uma das principais coisas também, Júlia, que eu tenho muita ideia, minha cabeça não para, e principalmente também ideia de filme, ideia de cena. Também sempre amei cinema, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer um filme, e isso para mim é um dos principais pontos de tudo isso, é realmente a democratização da produção de audiovisual. E eu acho que isso é muito bom para a gente como sociedade brasileira e como pessoas, como criativos. E com o IA eu consigo transformar ideias em projetos. Então, eu tenho um projeto usando no computador 1 hora, eu gero umas imagens e tal. Eu já tenho um protótipo ali daquele projeto e às vezes eu vejo se, putz, não, legal, isso é algo que eu devo investir mais tempo e vou dedicar mais tempo a esse projeto, ou se eu vou deixar de lado, enfim. IA, ela realmente tem o poder de fazer suas ideias florescerem e fazer você trazer essas ideias que você tem na sua cabeça para a vida. Então, se você é designer, se você é escritor, enfim. Acho que tem as mesmas partes de games e tal. Então, de novo, o curso vai passar toda a parte de script, depois Midjourney, a parte de cena, a parte de upscaling, melhoria de qualidade, de geração de vídeos, a criação de vozes, efeitos sonoros, trilhas sonoras, avatar, lip sync, como editar o vídeo, a parte de upscaling do vídeo também, não só de imagem, uma lista de ferramentas curadas e também dá dicas de onde compartilhar seu trabalho, como enviar para festivais e tudo isso. Então, de novo, eu tentei criar um curso super completo. Tem aqui a página do curso dentro da Hotmart, tem umas aulas gratuitas, então se você tiver interesse, você pode fazer as aulas gratuitas e ver se você quer adquirir o curso ou não. Tem uma comunidade na Hotmart também do curso, que eu estou tentando postar sempre conteúdo lá, algum conteúdo interessante que eu estou preparando, como esse, por exemplo, era um ensaio de fotos em qualquer lugar, usando o IA e o Google Maps. E a ideia aqui da Zero Duca, enfim, é ser algo transparente, prático, sem segredo, você vê como tudo é feito, eu compartilho minha tela ali, tudo mão na massa. Direto ao ponto, rápido e claro, eu tento valorizar o seu tempo e o meu tempo.
E o que eu falo From Zero to Hero, tentar dar essa visão holística, né? Do formato inteiro, e é um curso focado em workflow, não em ferramenta. Então, uma vez que você aprende dos princípios da coisa, você usa a ferramenta que você quiser para a indústria que você quiser. Então, essa é também a ideia desse curso. E alguns diferenciais, de novo, workflow completo, as atualizações gratuitas e uma mentoria pessoal. Então, se você quiser uma mentoria pessoal, eu vou dedicar ali slots de 30 minutos para falar com os estudantes e dar feedback, eu trocar ideia. Oh, Alder, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso é um dos diferenciais do nosso curso também, caso você queira uma mentoria mais pessoal. Não sei se vão ter perguntas. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui ao chat também, se tem alguma pergunta. Senão a gente já pode finalizar aqui a live. Deixa eu voltar aqui para minha aba, só um minuto. Deixa eu ver se eu tenho o chat aberto. Não sei se também as pessoas estão na live, deixa eu perguntar para o pessoal aqui. Mas de novo, pessoal, então eu vou editar o vídeo, vou preparar o vídeo da conversa completa com o Julian, vou postar no YouTube e vou postar nas redes sociais, no Instagram. A gente tem um e-mail lá, @01educa também, .com.br, se tiver dúvida, quiser mandar. E fique à vontade aí para olhar o nosso curso também. Tem uma pergunta aqui do Fernando, ou de alguém que pôs no chat, não sei. Veja que o Midjourney acabou tornando-se um padrão para gerar as imagens e depois serão usadas nas produções. É só impressão mesmo ou outras ferramentas são usadas com frequência? Posso responder se quer responder essa? Pode responder. A resposta curta é o Midjourney, ele é muito mais cinemático. Ele tem um sal ali especial, ele tem um tempero especial por conta do banco de imagens das imagens que eles foram treinados. Provavelmente imagens de copyright, imagens de filmes, né, de verdade e tudo mais. Então, por isso, então, inclusive essa semana o Midjourney está sendo processado pela Disney, pela Universal, acho que por conta dos direitos autorais, né? Você põe um prompt ali de Star Wars, Mestre Yoda e tal, sai um negócio ali perfeito, enfim. Essa é uma outra discussão, né, da questão ética de como esses modelos foram treinados e tal. Tem prós e cons, tem muitas visões sobre isso. Acho que não consigo entrar nessa discussão, mas a resposta simples para isso é que o Midjourney ele é o mais utilizado, principalmente para coisas cinemáticas e para os projetos mais conceituais, artísticos, porque ele tem um banco de dados que ele foi criado é muito vasto e uma boa curadoria, de novo, são a curadoria das imagens que foram imputadas para o treinamento. Então, eu vejo que às vezes usando, por exemplo, o Runway Frames, que é o modelo de imagem do Runway, que também tem os seus prós, que também é bom em alguns sentidos, não é ruim, mas alguns prompts, algumas imagens saem muito com cara de stock photo, porque naquele tema, daquele cluster, daquele tópico, provavelmente ele usou muito mais stock photo do que a imagem cinemática. Então, o Midjourney ele é mais utilizado porque ele tem um salzinho, um tempero especial, mas outros modelos estão correndo atrás, né? Então, o Flux Context, o Flux em si, ele já veio como uma alternativa bem competitiva ao Midjourney, então também traz bons resultados, o Flux. O Leonardo, semana passada, lançou um modelo de imagem também cinemático, focado em estética cinemática. E o CREA também lançou um modelo de imagem deles, proprietário, essa semana, que eu vi alguns resultados, não testei ainda pessoalmente, mas vi alguns resultados bem interessantes. Então, as outras ferramentas, elas estão correndo atrás de tentar ser mais competitivas em relação ao Midjourney, que é basicamente trazer essa coisa mais cinemática, mais artística, que o Midjourney tem ali um salzinho especial. A pergunta 2, então, interessante ponto de vista, mas enquanto ela ainda não for autônoma ou singular, ainda vê que é uma forma de vida diferente do homem? Eu vou deixar isso com você, ô Júlio. É, Então, eu acho que esse momento é como se fosse o momento do bebê, em que o bebê ele é incitado pelo pensamento mágico do continente da mãe, e ele não sabe diferenciar muito bem o que que ele é e o que é a mãe, e o que é até onde vai o corpo dele, até onde vai Interessante, uma o nosso analogia corpo. interessante também. Sim, a IA está nesse momento A Yata nesse feto, momento. né? Exato. Ela é um feto. Ela ainda tá com o cordão umbilical ligado na gente, mas ela já é um rebento. Ela já é um corpo que saiu para fora. Então eu acho que quando a gente analisar genealogicamente quando foi que tudo começou, a gente vai ver o ponto que a gente está vivendo como um ponto bem decisivo.
de que aqui nasceu algo, essa forma de vida nasceu aqui. Então eu acho que, por mais que ela ainda não tenha se diferenciado totalmente da gente e ela participe de parâmetros de inteligência que são os nossos, eu acho que já é uma forma de vida nova. Eu já diria isso sim. Não, bem interessante. As duas perguntas foram bem interessantes. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui a live. Queria agradecer ao Julian por ter doado o seu tempo. Acho que é véspera de feriado aí no Brasil. Obrigado aí pelo bate-papo. Foi um prazer, Julian. Espero que a gente se mantenha em contato aí. Obrigado por ter compartilhado. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Para mim sempre é um prazer trocar ideias com você. Acho que a gente tem muita similaridade de pessoa e de profissional e de como criativo aí também multidisciplinar. Me manda então as palavras de encerramento aí, Julian. Você tem um que também meio de Paulo Leminski, né, Julian? Eu tava tentando lembrar aqui. Aceito, vou aceitar. Boa. Bom, eu agradeço muito também o convite, adorei a conversa. Já gostei muito do papo que a gente teve quando a gente se encontrou aqui em Florianópolis e senti essa vibe parecida, né, com relação ao trabalho. E eu acho que a gente precisa semear esse tipo de coisas. Eu acho que a gente precisa ativamente estar tentando construir o mundo que a gente quer viver. E eu acho que isso só é a partir da troca. Então eu te agradeço muito por ter feito isso dessa maneira, te agradeço muito por ter feito de uma maneira pública, e agora vai ficar gravado aí, vai ficar disponível para sempre. Então eu acho que é muito valioso essa forma de trabalhar agora com a divulgação de conhecimento, né? Então, sempre conte comigo nessa também. Não, legal. Vamos ver também, Júlia, nem você está fazendo esse curso de polinização, depende se algum outro mini curso você queira fazer pela 01 Educa, a gente fica gratuito ou pago, fica aí o convite para você que quiser fazer alguma coisa, né? Aí pro pessoal também que curte mais filosofia, psicologia, de repente alguma coisa, mesmo com a questão, uma evolução da questão dos sonhos, fica aí também o convite e a plataforma para você fazer qualquer curso, mini curso, live, enfim, que você quiser, pode ter o nosso apoio aí. Agradeço aí quem participou, quem ficou até o final. E, de novo, eu vou editar certinho, vou colocar aí. Mandem para os amigos que vão gostar dessa conversa. Geralmente os amigos mais cabeção aí, né? Quem puder dar um like e subscribe aí no canal, a gente agradece. O nosso canal é novo, o nosso curso é relativamente novo. Tá uns 2 meses aí no ar. E quem puder dar um like no vídeo, fazer o subscribe aí no canal do YouTube, a gente agradece para apoiar o projeto. Por exemplo, são 1h24, 1h34 da manhã aqui para mim, eu tô aqui gravando com o Julian. Então, se puder dar um likezinho ou um subscribe aí para ajudar, eu agradeço muito. E a gente se vê na próxima live. Então, todo mês vai ter uma live. Eu quero chamar artistas, amigos e não amigos para conversar, sair um pouco dessa superficialidade das redes sociais, né? Meio que um mini podcast. É tudo tão instantâneo, tão superficial nas redes sociais. E o podcast acaba sendo essa sessão de terapia, essa sessão também de poder se aprofundar nos assuntos, poder conversar. Então eu faço também com gosto, porque acho que é bem terapêutico e AI é algo novo para todo mundo, para todos, não importa mesmo se você é especialista ou não, é um assunto novo para todo mundo e tem muito a se falar, né? Tem muito a se discutir e está todo mundo aprendendo, enfim, e segue o baile. Mas boa noite então, pessoal, obrigado e a gente se vê na próxima. Um abraço. Boa noite, galera. Obrigadão. Valeu, Deir. Boa noite. Você se considera uma pessoa criativa? Não, a IA não vai roubar o seu trabalho. Mas os profissionais que usam IA vão pegar o espaço daqueles que não usam, porque eles entregam mais rápido e mais barato. Goste ou não, a inteligência artificial já está transformando o mercado criativo. Seja para criar scripts, imagens cinemáticas, vídeos, músicas, publicidade ou mesmo filmes completos. A IA veio para ficar e a forma que criamos conteúdo nunca mais será a mesma. Mas a AI mata a criatividade. Para ser sincero, eu nunca fui tão criativo como agora. A IA não mata a minha criatividade, ela amplifica as minhas ideias. Mas não precisa acreditar em mim. Faz o teste e descubra essa magia você mesmo. Para mim a questão não é se, mas quando você vai se adaptar. É como um tsunami no horizonte, essa revolução criativa é inevitável. Quanto antes você se preparar, melhor.
Afinal de contas, inteligência é também o poder de se adaptar, não é mesmo? Mas a IA não consegue criar nada original. A inteligência artificial não é nada sem artistas criativos inteligentes. Ela é só uma ferramenta, mas uma ferramenta que te propõe novos caminhos. O que eu mais gosto nessa tecnologia é a liberdade e velocidade que consigo trazer minhas ideias à vida, sem depender de times grandes e uma montanha de dinheiro. Na boa, quem não se adaptar vai tomar um caldo dessa onda. Mas calma, eu tô aqui para te ajudar e vou te ensinar tudo que eu sei. Olá, meu nome é Odair Faleco, eu sou pioneiro na criação de filmes com IA e sou parceiro oficial criativo das principais ferramentas como Runway, Luma, Minimax e outras. Eu vou te ensinar o workflow completo de criação de conteúdo profissional com IA, desde criação e estrutura de scripts, imagens cinemáticas, estrutura de prompt, vídeos, movimentos de câmera, personagens, estilos consistentes, trilhas sonoras e muito mais. Eu trabalho no mercado criativo há 20 anos. Tive o prazer de trabalhar em agências globais como a RGA, Accenture, DDB e atualmente sou diretor de Experience Design da Mastercard. Meu trabalho vem sendo reconhecido, onde tive alguns prêmios e menções honrosas em festivais. Criei o 01 Cine, que é um database curado de filmes com IA, e também sou presidente do Czech International AI Film Festival aqui em Praga, onde eu moro. Eu penso que a IA está democratizando a produção de filmes, e isso é bom para o nosso país. Se você ficou até aqui, pega um desconto especial de 10% aqui na descrição. Ele é válido para a primeira turma e as vagas são limitadas. A IA é como um tsunami no horizonte. Você vai surfar essa onda ou vai ser levado por ela?